Buonasera. Buonasera. E stai bem, Dona Leonira? Vai indo tu. Tete, está tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Bem, ó. Tudo bem? Mirim? Eu vim dentro do roçado, esse Rio Grande. Então vamos começar por aí. Dona Leonira, quantos anos a senhora tem? 87. É. E quantos anos que a senhora casou? Quando que eu casei, tinha 17 anos. É. E casou aonde? Aqui em Beri. Na igreja matriz? Sim, E o padre era quem? Padre Abelio. Padre Amélio? É. Tá. E a senhora nasceu aonde? Aonde que eu nasci? É. Bento Gonçalves, E o seu selvo? Guaporé. E vocês se conheceram aqui em Pumirim? Aqui nós se conhecemos. É. E como é que vocês começaram a namorar? Ah, nós ia no terço, né? Lá se encontrava com os amigos, tudo. Daí comecemos, né? Sim. E por que a senhora se interessou por ele? Aí eu gostava demais, ele era uma pessoa bem querida. Bem querida. Eu gostava. Sim. E quando vocês casaram, ele tinha que profissão? Ele trabalhava por tudo, sabe? Igual assim, né? Eu tinha profissão. Depois ele, quando que começaram a igreja, ele começou a construir ali, ajudar a construir. Então ele foi pedreiro ali. Sim. Foi pedreiro. Uhum. Mas então a senhora casou na igreja velha ainda. Sim. E como é que era a igreja velha? Ah, era de madeira. Era de madeira, uma igreja bem simples, né? Mas era gostoso de ir lá. Dona Leonira, quando a senhora casou, então, a igreja era de madeira, Sim, o padre Amélio, sim, comparado. tá. E o cartório? O cartório era a Dona Zemerita, né? Convidada. Felipe, casaram. E vocês casaram tanto no civil como na igreja? Como? Vocês casaram tanto no civil como na igreja? Sim, Tinha que ser assim? tinha. E casava antes num, depois no outro, como é que era? No mesmo dia foi feito. No mesmo dia? Sim. Quem que foram os padrinhos? Os padrinhos foram a minha falecida irmã e o meu falecido irmão, os primeiros. E o segundo era o Luiz de Seto Marquesi e a Alice Ceruti. Não tinha muitos padrinhos. A senhora casou, morava em dois irmãos? Quando eu casei, nós fomos morar ali perto da Ponte Velha. Sabe que tinha a Ponte Velha? Tinha uma casa, nós alugamos lá. Alugaram. Alugamos. Tá. E o que vocês tinham nessa casa quando foram morar lá? E o que nós tínhamos? O necessário, porque nem fogão não tinha, era chapa. Então tinha a chapa, o secher, Fora da janela. E nós tínhamos as cadeiras, a mesa, e a cama cama e o guarda-roupa e o armário. e a patente fora. Fora. E o tanque, O tanque também. Nós ia lavar no rio, de joelho. lavar no rio de joelho. E a senhora trabalhava no quê? Cuidava da casa? Sim, cuidava da casa e o filho, né, quando que veio. Sim. Mas assim, a senhora plantava alguma coisa em algum outro lugar? Não, só depois que os filhos eram grandes, sim, né? Aí a senhora plantava o quê?
Ah, plantava as coisas assim para miudeza de casa. Batatinha, Amendoim, pipoca, batata, mandioca, cebola, alho. sim. Então, pouco se comprava no mercado, Sem pouco comprava. né? E quem que tinha mercado em Pumirim? Era os tétio, o guerido, como é que era? Era aquele que era gênero do tétio, falecido tétio. E a senhora lembra que comércios que tinha aqui em Pumirim era do quê? De tecidos. O que que tinha no comércio de Pumirim? Tinha pouquinho de tudo lá, mas muito pouco, era só aquele comércio. Só um. Só um. Bodega tinha Tinha. uma ou mais? Eu acho que tinha uma. Era muito, né? Sim. Porque tinha pouca gente morando aqui. A senhora lembra quantas casas que podia ter aqui naquela época? Não posso lembrar. Mas era só aqui onde hoje é o centro. Não, tinha muito pouco casa. Tudo de madeira. Tudo de madeira. E o pessoal se visitava sempre ou de vez em quando? Não se visitava sempre. Fazia filó? Sim, faziam. E como é que era o filó? Ah, o final nós ia tomar um chimarrão, depois nós ia para casa, né? Não tinha TV, não tinha nada. Tinha rádio já? Não tinha. E como é que você sabia das notícias? Pessoalmente assim se contavam, né? Mas daí quem contava sabia de algum lugar, É, de santo, né? né? Mas tinha igreja, Tinha igreja. tá? Tinha delegado, Tinha. tá? E qual que era o serviço do delegado? O serviço do delegado, É, mas eu nem lembro aquilo. então não tinha notícia de morte, de roubo, dessas Não, coisas. Não tinha. Não tinha. E tinha prefeito já? Não. Então, quando a senhora casou, Ipumirim não era município ainda, Não era distrito. era distrito. Tá. E a senhora lembra quando virou município? Não, isso não lembro. Não tem lembrança. Não tenho lembrança. Mas tem lembrança do Vital quando assumiu como prefeito? Sim, né? Porque a gente morava aqui, né? Sim. E do Isidoro como primeiro prefeito eleito? Assim, o Isidoro, eu até votei para ele. Votou para ele? Votei. A senhora gostava dele como prefeito? Ah, eu gostava. Eu me dava com todo mundo. Tá. E o que a senhora admirava nele aqui, como prefeito? Ah, ele era bacana. Se a gente pedia algum favor, ele fazia. Era uma pessoa certa. Sim. E lembra de outros prefeitos depois dele? Sim, foi o Valdir Zanella, foi o Nino Bortoli, foi o Refati agora. O Félix, a senhora lembra? Sim, eu lembro do Félix. Tá. E o Zonta? Do Zonta também. Uhum. Neivor. Do Neivor também. Uhum. E o que a senhora costumava pensar na hora que a senhora ia decidir o voto? Que eu ia votar? Por que a senhora votava? Ah, eu votava porque era uma obrigação da gente, né? E depois, se a gente precisasse deles, a gente sabia, né, onde ir. Sim, mas quando tinha dois candidatos, a preferência da senhora era por que motivo? Ah, por causa que escolhia as pessoas, né? A pessoa mais boa, É. mais certa. É. Ah, isso é muito interessante. E escuta, e a senhora trabalhou lá na canônica, na igreja que a senhora casou? Quem? A senhora
trabalhou, quando a senhora trabalhou de zeladora lá na igreja, Sim. era a mesma igreja que a senhora casou? Não, não, era outra. Essa já inaugurada? Sim. Tá. Quanto tempo que a senhora trabalhou lá? Na igreja, É. 16 anos. E o que fazia lá? Ah, eu lavava o chão, né? Na Deixava igreja? limpo. Os bancos também, a gente tinha que ilustrar. Eu lavava as toalhas e engomava as toalhas da roupa da igreja. E as roupas do padre e as roupas do altar, assim, tinha que ter algum cuidado a mais? Não, a roupa do padre não era. Era só as toalhas. E quem que lavava as outras? Eu acho que na canônica, né? Ah, na canônica. É. Então, a senhora não limpava a canônica, só a igreja. Ah, não, eu limpava a canônica também. É? Sim, eu carpia, que tinha um lote grande, né? Eu carpia, nós plantava, nós cuidava da horta, do jardim, tudo. Tudo a senhora. Eu e a falecida Dona Aurélia, sempre. A Aurélia, Jombelli. Jombelli. Então, vocês duas que faziam os Sim. serviços. Que era na canônica e na igreja. Não era assim uma pessoa, como é que se diz? Às vezes ela era agressiva, sabe? Mas às vezes ela era boa. A dona Ana era... A mãe do padre. Ah, então o padre morava com a mãe. Sim. O padre Amélio morava com a mãe, Sim. que se chamava Ana. É. Tá. E como é que vocês recebiam? Lá É. era uma migalha cada vez. Bem pouco. Pouco. Mas vocês recebiam mensalmente? Todo mês recebiam? Não. Conforme o serviço que a gente fazia. Ah, conforme o serviço que vocês faziam, recebiam. Lavava roupa lá na canônica, né? Durante o dia, né? Não do padre não. Né? Na horta, no jardim. Cada vez que vocês trabalhavam, vocês recebiam. Não, de vez em quando, né? Não era todos os dias. Então vocês não sabiam quando iam receber? Não. E a senhora me contou um dia que isso não ajudou na aposentadoria. Como? Quando a senhora foi se aposentar, esses anos não valeram? Não valeu nada. Como assim? Só no banco, né? Por idade que eu me aposentei. Eu tinha 70 anos, né? E como é que a senhora foi trabalhar no banco? Inclusive tinha aquele meu amigo, era um amigo, né? O Renato Dallagnol. Diz que ele falou pro chefe que era para me pegar, porque ele tinha pena que eu trabalhava lá na igreja, né? E era tudo joelhado, no verão e no inverno. Sempre. Tudo de joelho. Não tinha rodo. E daí esse seu amigo arrumou... Falou pro cara e o cara me chamou lá. Daí eu fui fazer o teste, passei e daí fiquei. Né? Até se aposentar. Até me aposentar. Tá. E o seu filho foi gerente do banco? Foi. Tá, mas ele nada... Tudo. Eu tenho até os documentos até hoje. Agora. Sim. E lá no... E como é que eram os clientes do banco lá? Aqueles que vinham lá. Sim, como é que era? Era bom, né? Todo mundo nós recebia ele com muito prazer. E eles conversavam com a senhora? Conversava. De vez em quando, se eu estava lavando a calçada lá fora, ele conversava. Uhum. E dentro do banco, a senhora tem assim coisas que a senhora lembra que marcaram, que a senhora gostava de ver, de fazer? Eu fazia, tu sabe que foi uma temporada
que eu tinha o ferro elétrico, passava ferro, os dinheiro, aquele estragado, e arrumava. Aí eu gostava de fazer. Como é que é? Passava ferro, dinheiro? Passava ferro, dinheiro e arrumava. Quem que dava esse serviço para a senhora? O gerente, o vice, né? Aí eu gostava, quando eu terminava de limpar tudo, daí eu fazia. Como é que era esse serviço? Era bom. Aí, os caixas separavam o dinheiro, Sim, e me dava lá pra mim, né? o dinheiro estragado, Sim, rasgado. rasgado. Tá. Daí a senhora passava ferro. E eu emendava, se dava para emendar, depois então fazia todos os pacotinhos e devolvia. E colava com o quê? Com uma fita durex. Mas o ferro não podia ser muito quente. Não, não, não. Olha. Bom, Deonira, quando a senhora casou, como é que era o costume dos presentes, os padrinhos? Dos presentes, O que a senhora ganhou de presente? era pirex, essas coisas, não era de muito valor. Mas era, servia. Servia, meu Deus. Assim, e a senhora criou 2 filhos, né? Sim. Tá. Que profissão que eles tiveram? Bom, o Averardo ele foi funcionário do banco, né? Até que ele se aposentou. E o Wander, ele trabalha assim, né? É motorista. É. Tá. E o que a senhora percebeu, por exemplo, de diferente que mudou de quando a senhora casou até que os seus filhos casaram? O que eu vou te dizer, Nini? Quando eles casaram, eu fiquei contente, né? Porque eu tinha as noras também, uma melhor que a outra. Eu estava muito feliz. Uhum. E os netos? Eu adoro todos. Que se é para mim escolher um, não posso. Para mim são todos iguais. Então, E o bisneto também. bisneto também. Meu Deus, adoro. E a senhora sempre gostou de participar da comunidade, né? Sim. Tá. Do que a senhora participou, fez parte aqui pro Mirim? Como? A senhora fez parte dos italianos, Sim. dos idosos, né? Os 2 corais, o grupo de dança dos idosos, né? Tá. E a senhora vai sempre na missa. Por que a senhora gosta tanto dessas coisas de cultura? Eu gosto. Eu gosto de todas. Gostava do coral dos italianos, dos idosos, das danças. Eu gostava de participar de tudo. A senhora tem alguma história dessas andanças com os corais? Nós uma vez fomos para o Rio Grande cantar. E nós fomos uma turma que nós viemos no ônibus contando piada. Mas demos risada toda a estrada. Uma pior que a outra. A senhora gosta de contar piada. Mas agora também esqueci. Não lembra nenhuma agora? Lembro, mas muito. Não tem nenhuma para contar agora? Hein? Conta uma agora, Delmira. Estamos aqui eu, a Janete, a Marcelina e o João. Pode contar. Uma vez disse que tinha um que vivia na zona. E a mulher se queixou porque ela não dava bola para ela. Foi falar com o padre. O padre disse assim, pegue uma fita vermelha e amarra lá no negócio dele. Quando ele está dormindo, daí quando ele se acorda, ele vai se lembrar que foi você. Daí ela fez, né? Daí quando ele levantou, ele abriu as pernas, se olhou e disse, eu sabia que era bom, mas não campeão. Todo
eu não tinha raiva nenhum dos corais, sabe, de alguma pessoa. Eu gostava de todo mundo. Ah, sério? Deunira, a senhora contou a piada, tá? O que era bonito e que era feio no tempo que a senhora namorou e era recém-casada? As mulheres podiam contar piada assim, como nós contamos. Eu comecei a contar piada depois que nós começamos a ir em volta com os italianos. Foram os italianos que ensinaram a senhora a contar piada, então? Sei lá, tá. Porque na sua casa era feio, Não, tá bom. né? E o que era, o que os filhos tinham que aprender? Ah, eu ensinei o catecismo aos dois, né, que fez a primeira comunhão e depois, né, eles foram batizados tudo, né? Eu ensinava ele. Em casa? Em casa, eu tinha o catecismo, daí eu ensinava. E a crisma A crisma também. também? Sim. Tá. E ia na missa todo final de semana? Não era sempre, né? Porque Não? eu trabalhava na igreja, né? Sim. Às vezes eu ficava tudo para fazer em casa, né? Mas eu ia. Sim. E o seu Selvo, então, ele trabalhou na construção da igreja É, e depois, o que mais que ele trabalhou? ele trabalhou na firma do Ari também. O que ele fazia lá? Não sei, era ali naquele Maracanã ali, eu não sei. A senhora lembra de como era a firma e de como mudou depois? Ah, queimou, né? Queimou, depois construíram de novo, né? Eu não sei porque nunca entrei lá. Sim. E a senhora lembra de algum canto, assim, que a senhora gostava de cantar quando estava no coral? Como? Qual que era o canto que a senhora gostava mais de cantar no coral? Ah, era todos. Todos? Todos. Eu gostava. E no coral, aqui a senhora participou desde que foi fundado o italiano em 84, né? Não, foi depois um pouco. Um pouco depois? Sim. Sim. E que histórias que a senhora lembra desse coral? O que eu vou te dizer, né? Aprendeu a contar piada. Muita piada. Era muito bom isso aí. E agora, quando vejo ele sair, me dá tristeza. A senhora gostava de passear, né? Eu gostava de cantar. Tá. E das comidas típicas em volta, o que a senhora mais gostava? Era de tudo que tinha, era bom. Agora, o único lugar que eu fui foi em Faxinal dos Guedes. E lá tinha porco recheado. Tu sabe que comecei a me lembrar, né? Quando que eles nasciam, não pude mais comer. Comi só salada e cuca. De quando os porquinhos nasciam? Né? Por bobagem minha, né? Porque os outros, todo mundo dizia que era bom, mas eu não comi. Como é que era quando os porquinhos nasciam? Em casa? Ah, eles nasciam, né? Pequeno, né? Sim. E daí precisava castrar depois. Sim, depois de grandinho eu castrava. Tá. E como é que fazia? Mas isso eu não sei. Mas tinha que castrar para poder Sim, engordar. Sei. Tá. E a senhora ajudava a matar o porco? Como? Ajudava a matar o porco? Ajudava quando nós tínhamos porco de matar, eu ajudava. E fazia salame, Fazia salame, banha, tudo. codeguinho, Codiguinho também. mocilha Morcilha também. Tá. Queijo de porco também. e cozinhava e guardava na lata. Sim. Tá. E que outras comidas que vocês comiam mais em casa? Era mais feijão, arroz, né? E verdura. Verdura?
Daí você sempre tinha uma horta. Sim, eu sempre. Chá? Chá também. E o chá que vocês mais usavam? Ah, era aquele, como é que é? Malva, Marcela, essas coisas ali, né? De laranja, folha de laranja também. Leonira, como é que vocês resolveram os problemas que apareceram na vida do casal? Ah, nós dávamos jeito, Mas nós passamos muita dificuldade, muita. Tipo o quê? Assim, né? Que a gente não tinha como, né, receber, né? No primeiro tempo. E aí era muito bravo. A minha mãe ajudou muito, coitada. A senhora disse que não tinha como receber, por quê? Porque não tinha serviço, né? Não tinha nada, Eu não tinha emprego. não tinha. Tá. E quem plantava alguma coisa na roça, Sim, na roça. mas vocês não moravam na roça. Não, nós morávamos aqui. Mas nós ia plantar na roça, lá dos pais, né? Sim. Então teve um tempo que, digamos assim, não tinha dinheiro que girava. É, E a senhora sabe se naquele tempo tinha gente que levava toras para descer o Rio Uruguai para a Argentina? eu sabia, né? E como é que era Em isso? Concórdia, né? Uhum. O que a senhora sabe sobre isso? Sobre isso eu li no jornal. Eu leio no jornal. A senhora gosta de ler até hoje. Eu gosto. E o que a senhora lembra que podia ler naqueles anos atrás? O que tinha para ler? Tinha só o primário aqui, né? Era só isso, né, que a gente... Sim, mas o que a senhora lia? Tinha jornal, tinha rádio? No rádio, nós tínhamos depois de lá anos. E TV também, porque nós não tínhamos. E Não o que tinha. eu via no rádio? A gente ouvia notícia, ouvia muitas coisas, né? Aqueles que cantavam também, né? Os cantores. Lembra quem que era? Tonico Tinoco, nós escutava muito. Meu Deus, nós levantava cedo de manhã Para ouvir. E a senhora ainda hoje faz crochê, Fácil. né? O que a senhora fez para sua família? O que a senhora ganhou de enxoval? De enxoval. Ganhei um acolchoado, uma coberta e 10 lençóis, né? Depois tinha as toalhas, essas coisas. E a senhora já sabia fazer crochê? Não sabia ainda. Não sabia. E quando a senhora aprendeu? Aí eu aprendi que ensinava, né? A neta ensinava, daí eu aprendi. Não é muitos anos, então. Não é muitas. A senhora foi costureira? Não. Não? Sei. Não. Uhum. E quais que foram as maiores alegrias que a vida de casada deu para a senhora? O que eu vou te dizer? Para mim, a alegria foi ver meus filhos bem, né? Que estavam bem, que estavam estudando. Eu ficava muito contente. Muito contente. Meus filhos nunca me incomodaram. Nunca. Nunca, nunca, nunca. São duas pessoas muito queridas. Sim. E as suas amigas mais novas, como é que era? Vocês se visitavam sempre? Ou... Sim, de vez em quando. Cada quanto tempo? Ah, era de vez em quando. De vez em quando? Era festa de igreja. É Sim. isso. E baile. Ah, baile, nós nunca participávamos. Não gosta de dançar? Não. Cantar e essas Cantar, coisas. sim, mas dançar não. Apresentar o... Como é que é? Como é que é, pera? Que apresentavam, né? A apresentação de dança nos idosos, isso? Sim, sim. Eu gostava.
E o que a senhora tem saudade de antigamente? Eu tenho saudade de ver a minha família, né? Que não tenho mais. E o que a senhora gostaria de dizer para o pessoal de hoje em dia? De sem querer bem. Sem querer bem. De não ter raiva de ninguém. Isso aí. Obrigado, viu, que vocês... Então tá bom, deixa eu dar. Pergunta. Venho, eu vou vir, a Beth vai me ligar, eu vou vir aqui ajudar. Viu? Pode acontecer de o Lira de nós ter que vir de novo. Não é certo.